Olá pessoal, salve Maria. Hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre escolha. As palavras do venerável Fulton Sheen. Estou com o livro dele aqui, se chama Oração, Sofrimento e Vida Espiritual, na qual foi feita uma coletânea das principais palestras que ele deu na vida dele. E ele fala sobre isso, para a gente conversar um pouquinho. Seguimos aqui. Vou tentar mostrar a você as alternativas supremas que temos diante de nós, as alternativas do nosso destino eterno. E começarei dando a você 2 exemplos de escolha, porque afinal, o céu ou o inferno estão diante de nós todos os dias. Mas também há grandes momentos em que tomamos decisões para grande parte de nossa vida. E uma dessas histórias será tirada de Paris e a outra de Londres, e em ambas foram experiências minhas. Eu tinha ido a Bruxelas, a Paris, para pregar um sermão no segundo domingo de fevereiro, e fiquei em um pequeno hotel. Havia um inglês tocando piano na sala ao lado, e tocando muito bem. Elogiei-o e perguntei se ele gostaria de sair para jantar. Ele disse: "Nunca conversei com um padre na vida." Bem, somos qualquer outra pessoa. Se você me espetar com um alfinete, eu também vou pular. Então, nos sentamos à mesa desse pequeno restaurante e ele disse: "Você já teve que responder as perguntas?" Esse é meu problema. Nunca conheci na minha vida um homem bom ou uma mulher boa. Agradeci o elogio e ele continuou. Ele disse: "Agora, no próximo dia 11 de fevereiro, ali naquela mesa, há uma senhora tentando quebrar um torrão de açúcar em uma xícara de café. Ela não conseguia. Então, fui até lá e quebrei o torrão para ela. Ela me contou como o marido era mau com ela. Pedi para ela vir morar comigo. Bem, ela veio e eu me cansei dela depois de cerca de 12 meses. Então, disse ele, esta manhã eu empacotei todas as roupas dela, deixei com o porteiro, mas ela antecipou minha ação e me deu este bilhete. Querido cachorrinho, se você se recusar a continuar morando comigo até nosso aniversário de 11 de fevereiro, eu vou me suicidar jogando-me no Sena. Agora posso permitir que ela more comigo para evitar o suicídio? Eu disse, não, você não pode fazer o mal mesmo que isso traga o bem. E além disso, ela não vai se suicidar. Já eram cerca de 11 horas da noite. Ele disse, vou acompanhá-lo de volta ao hotel. Não vou para o hotel, vou para Montmartre. Ele disse, eu estava começando a pensar que talvez você estivesse bem, e agora você me diz que vai para aquele inferno? Bem, eu disse, há outra coisa na colina de Montmartre, além de bares. Há uma grande basílica lá, a Basílica do Sagrado Coração. E todas as noites, há mais de 50 anos, há 1000 homens em oração durante toda a noite. Eu o convenci a vir comigo. Ele perguntou, quanto tempo? Eu respondi, vou embora quando você estiver pronto para partir, embora pretenda ficar a noite toda. Ele não fez nenhum movimento para ir embora até o sol nascer sobre Paris e eu ler a missa. E descendo a colina de Montmartre, ele disse, você ficaria em Paris para me ensinar a ser bom? É a primeira vez na minha vida que eu entro em contato com a bondade. Combinei de encontrá-lo naquela noite no pátio dele às 8 horas. Ele chegou com uma mulher, não a que estava envolvida na história, e disse, vamos sair para jantar nós 3. E eu disse, não, esta não é uma noite social. Você deve fazer uma escolha. Ou você sai com essa mulher, ou sai comigo. Ele andou para cima e para baixo no pátio algumas vezes, voltou e disse, bem, padre, acho que vou sair com ela. E esse é o fim da história. A escolha feita depois de receber uma grande graça. Por favor, Deus, antes que ele morra, ele se lembrará daquela noite em Montmartre.
Essa foi uma escolha pelo mal. Outro tipo de escolha. Passei cerca de 7 ou 8 anos da minha vida em uma paróquia em Londres, no distrito de Soho Square. Abri a porta da igreja naquela manhã em particular. Era uma manhã fria de janeiro, uma densa neblina londrina, e uma figura exausta caiu, uma jovem mulher. Eu disse: Como você veio parar aqui? Onde estou, padre? Eu disse: Oh, padre? Sim, ela disse. Eu era católica, mas não sou mais. Você estava bêbada? Sim, ela disse. Eu estava bêbada. Bem, eu disse. Os homens bebem porque gostam da bebida. As mulheres bebem porque não gostam de outra coisa. Do que você está fugindo? Ela disse. 3 homens. Eu estava apaixonada por cada um deles, e eles estavam começando a descobrir isso. Então, eu me embriaguei. Qual é o seu nome? Ela apontou para um outdoor em frente à igreja, nas paredes de um escritório da Cross and Blackwell. E eu disse: É a sua foto ali? Sim, sou a protagonista dessa comédia musical. Fiz uma xícara de café para ela, mas ela estava congelada por ter passado a noite exposta ao frio. Ela disse: Obrigada. E eu disse: Não, volte esta tarde e me agradeça. Ela disse: Eu voltarei com uma condição: que você não me peça para me confessar. Eu disse: Muito bem, não vou pedir que você se confesse. Ela disse: Quero que você me prometa fielmente que não vai me pedir para me confessar. E eu disse: Prometo fielmente que não vou pedir que se confesse. Ela voltou naquela tarde antes da sessão da tarde. E eu disse: Temos 2 pinturas nessa igreja que são muito notáveis. Você gostaria de vê-las? Ao levá-la pelo corredor lateral da igreja, empurrei-a para dentro do confessionário. Eu sempre cumpro minhas promessas. 2 anos depois, dei a ela o véu de freira no convento de adoração, onde ela está até hoje. Então, naquela manhã fria de janeiro, outra escolha teve que ser feita, e foi uma escolha para o bem. Essa é a escolha que cada um de nós fazemos. Bom, história longa, né? Mas de suma importância, né? Duas pessoas diferentes, 2 histórias e 2 decisões, 2 escolhas diferentes, né? O rapaz que nunca teve contato com a bondade na vida, né? Isso me fez pensar quantas pessoas passaram pela vida dele sem ter marcas de Cristo, né? Sem anunciar o evangelho com as suas vidas. Mas no momento em que esse homem tem contato com a verdadeira bondade, ele acabou fazendo a sua escolha, né? E não foi uma boa escolha. E na história dessa outra moça, né? Que acabou fazendo ali, né? A princípio não queria, né? Que o padre pedisse para ela se confessar. O padre não pediu, né? Ele simplesmente colocou dentro do confessionário e ela fez uma escolha, né? E se tornou uma freira, se converteu de verdade e teve uma vida santa. Então, lição para nós, né? Todos os dias, né? Deus nos dá a graça, né? De começar uma vida nova, de escolher novamente as nossas decisões, né? Todas as decisões que nós tomamos ao longo do nosso dia, né? Desde que o celular desperta, nós podemos decidir colocar na soneca ou levantar, né? Então, são muitas decisões, né? Muitas escolhas que nós fazemos. Então, que nós possamos escolher bem, né? Escolher bem, porque as escolhas que nós fazemos aqui é que vão selar, vão determinar o nosso destino eterno, céu ou inferno. E só mais um detalhe, né, que esqueci de mencionar, né, é da liberdade que nós temos, né, para escolher, né? Mas essa liberdade ela termina quando nós escolhemos o mal, né? Nós só somos livres
para escolher o bem, né? Enquanto nós estamos escolhendo o bem, nossa liberdade continua, né? A partir do momento que nós escolhemos o mal, o pecado, nós não somos mais livres, né? É isso que muita gente não entende, né? Porque nos tornamos escravos do pecado. Então tem, felizmente, pessoas que vivem assim e se acham livres, né? E na verdade acha prisão, obedecer, dar um exemplo, a castidade. Ah, viver a castidade, a virgindade, né? A abstinência sexual, sendo solteiro, por exemplo, né? Não ter contato e não se masturbar, nada dessas coisas. É uma repressão, né? Isso aqui é prisão, você não tem liberdade. Isso é uma grande mentira, né? Pergunta uma pessoa que é viciada em algum narcótico, cocaína, ou a pessoa que infelizmente é viciada também na pornografia, pergunta para ela se a partir de hoje ela consegue parar sem sentir abstinência, né? Qualquer pessoa que é dependente de alguma coisa, do cafezinho, né? Eu já conversei com pessoas que passam mal, né? Realmente o corpo começa a pedir, né? A dar respostas ali, alterando toda a estrutura da pessoa. Então essa pessoa não é livre, né? Agora, aquela pessoa que vive a castidade, que tem autodomínio, ela é livre. Ela é livre, inclusive, para pecar, né? Então, a pessoa que é solteira, não é casada, não se masturba, não tem relações sexuais, ela está vivendo a castidade, ela é livre, inclusive, para ir lá e cometer, né, o ato, né, um ato sexual. Por quê? Porque ela não é viciada em castidade, né? Não é um vício. Então veja, né, quem verdadeiramente é livre, né? Nesses dois casos, a pessoa que é dependente de alguma coisa, ela não é livre, porque se ela quiser tentar parar, ela não tem essa liberdade de parar assim, né? Porque ela não tem mais autodomínio, ela não tem, o corpo vai dar uma resposta, vai cobrar isso daí. Então essa pessoa que é dependente químico ou dependente de alguma coisa, de um café ou de uma Coca-Cola que seja, que toma todo dia, ela vai sentir os efeitos quando ela tentar ficar um tempo, um dia que seja, sem, sem contato com aquilo. Então isso não é liberdade, né? Então, para vocês verem que a verdadeira liberdade é essa, né? É de escolher o bem. E quando nós deixamos de escolher o bem, nós deixamos de ser livres, né? Então, pense nisso. Seja livre. Deus abençoe. Salve Maria.